nome é Joselma, eu moro em Londrina, Paraná, e hoje eu venho aqui para conversar com vocês e falar para vocês sobre as principais ferramentas que o montador deve ter. E eu falo por mim, eu não falo pelos outros, tá? O que acontece, gente? Eu monto móveis junto com meu marido. Quando a gente começou fazendo frete, montagem, pegava pequenas montagens de usados e tudo mais. O Denilson ele já tinha uma habilidade, porque ele já tinha trabalhado em fábrica de moveleira, então ele já conhecia como que fazia esse tipo de serviço, né? No meu caso, eu só arrumava as portas dos meus guarda-roupa mesmo. Mas, enfim, quando eu era mais nova, né? Não com o Denilson. O Denilson deixava ele se virar. Mas quando eu era mais nova, eu tinha que arrumar porque eu derrubava, então eu ia lá e eu me virava com a chave de fenda. Gente, esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: tem muita gente que quer começar a fazer curso e tudo mais, questão de montagem de móveis, né? E aí, às vezes, procura orientação nas plataformas para poder estar pedindo orientação a respeito de ferramentas que o montador deve ter. Quando a gente começou com uma Black Decker, uma parafusadeira, uma única parafusadeira, um único martelo, uma chave de fenda e praticamente só isso, gente. Então, conforme a gente foi fazendo esse serviço, a gente foi adquirindo mais ferramentas de acordo com a necessidade de cada serviço, tá? Então, a gente começou com uns bits simples, né? E aí, logo a gente substituiu a nossa Black Deck por uma Uesco. É o Uesco simples, eu vou mostrar para vocês. Depois, a gente passou para Dexter, né? Não sei se vocês conhecem, aí a parafusadeira aí da Leroy Merlin, a marca da Leroy Merlin. E aí, depois a gente conseguiu mais uma parafusadeira e a gente chegou a ter uma Dexter de fio. Só que o problema da Dexter de fio é que ela não tinha muito, assim, frenagem, a sensibilidade dela em questão de freio era muito ruim. Boa em questão de força, mas em questão de sensibilidade ela era um pouco ruim. Então, conforme foi indo, a gente desfez dela. Recentemente, a nossa Uesco, ela deu aquela pifada, né? Já não tá funcionando mais, deixou lá no fundo. E aí, gente, a gente comprou uma nova Uesco, porque a Uesco ela é uma marca que ela é barata e ela tem força. Sensibilidade ela quase não tem, assim, ela é meio, né, meio rebinha na questão de sensibilidade, mas em questão de força ela é excelente, tá? E aí a gente pegou uma Wonder, tá? A gente pegou aquela Wonder mais em conta aí que tem no mercado, e eu sinceramente eu não gostei muito. No começo eu achei ela meio rápida, mas conforme você vai adquirindo ferramentas melhores, você vai descobrindo que aquilo que você tem não passa de lixo, né? Isso que é a realidade. E aí, no final do ano passado, a gente tinha um evento para fazer montagem para a loja que a gente tem parceria, porque, gente, eu sou montadora sim, parceria com loja, tá? Loja física, loja fixa que fala. Só que a diferença é que eu não recebo porcentagem, eu dou o meu valor, tá? Para essa loja, e essa loja indica o nosso trabalho. Não são todos os clientes que pegam, porque muitos preferem outros, né? Aqueles um aventureiro, aqueles que fazem bicos, curioso, né? Mas enfim, os que pega, graças a Deus, a gente tem voltado para fazer novos serviços fora do da loja. E aí, gente, o que acontece? No final do ano passado a gente foi para esse evento e aí eu e o Denilson sentou, conversou e chegou na conclusão que a gente ia pegar umas ferramentas mais rápidas, que durasse mais a bateria. Então a gente pegou duas Bosch, né? Pegamos duas Bosch, uma cada uma. E, gente, eu vou falar para vocês. Ferramenta. E aí a gente pegou essas Bosch, né? Porque a gente imaginou mais a questão de durabilidade de bateria, né? Porque essas que a gente tinha não durava tanta bateria. Só que, gente, a gente pegou umas mais profissional, né? E aí, além de durar a bateria, duração de bateria,
a gente teve a surpresa de agilidade no próprio serviço, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas a Uesco, a Wonder vai fazer o mesmo serviço da Bosch, da Makita. Gente, faz. Faz e falo para vocês que faz. Só que a questão é a agilidade no serviço. O tempo de serviço, ele dá uma diminuída. Então, assim, você proporciona para o cliente um bom serviço e uma agilidade a mais. Porque você está na casa do seu cliente, de certa forma atrapalha. Ou aquele cliente tem animal de estimação, aquele cliente tem criança. Às vezes tem uma criança autista. Você já se deparou com uma criança autista dentro do serviço? Tenso, entendeu? Não vou dizer para vocês assim que é impossível fazer serviço com uma criança autista. Não, gente. Você tem que fazer seu serviço, você tem que respeitar o espaço dela, você está invadindo o espaço dela. Quanto mais rápido você agilizar o seu serviço na casa onde tem uma criança autista, melhor para você, melhor para o seu cliente, melhor para aquela criança. Porque aquela criança tem prioridade naquela casa. Você é um invasor. E você não entendeu isso ainda. Mas o meu cliente precisa de mim. Sim, ele precisa de você. Só que o seu cliente também precisa que você seja ágil para que aquela criança tenha sossego. Porque a vida de uma mãe, uma mãe que tem uma criança autista é extremamente... Deus sabe como, né? Deus sabe como que é corrido, é cansativo, é tudo isso. Então, você está invadindo. Então, quanto mais rápido você finalizar aquele serviço, melhor. E eu falo para vocês por experiência, gente. Eu não tô falando porque eu tô querendo ser melhor do que ninguém, não. Né? E aí, o que acontece? Aí, ontem a gente conseguiu pegar a Makita. Graças a Deus. Daqui a uns dias pegar mais uma, talvez, que eu não sei se eu quero. Mas pelo menos uma. Por quê? Porque tanto a Makita quanto a Bosch tem um diferencial. E eu vou mostrar para vocês. Gente, aí que tá. Vou mandar o diferencial aí vou mostrar para vocês, né? Então tá, só mostrando para vocês antes de eu iniciar aí com o diferencial dessa máquina e o porquê que a gente adquiriu. E qual foi as necessidades, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Como eu já disse, a gente tinha só 2 Black & Decker, né? Uma furadeira e uma parafusadeira, tá? Furadeira normal, parafusadeira normal, furadeira. Essas daqui, elas são identificadas como parafusadeira e furadeira. Só que ela já tá tão velhinha, gente, que até os números apagou. A furadeira dela é para você furar madeira. Não é para você furar parede, não é para fazer fração de alvenaria, tá? Essa daqui, ó, ela não era assim. Ela tá fraquinha. Ela era muito rápida. Pro modelo, a sensibilidade dela é mais ou menos, que é a Dexter, tá? Ó, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Quase não tá dando... Trabalhou muito com ela, a gente ganhou dinheiro com essa máquina aqui. Graças a Deus, a gente ganhou dinheiro com essa máquina. O nome dela. E ela tá desse jeito porque a gente foi na casa do cliente, esqueceu a furadeira, na verdade, aquela furadeira mesmo, e teve que furar para colocar o varão para cliente. E aí, gente, ela foi de arrasta. Ela não é mais a mesma. Não sei se é os carvão, tem que trocar, mas enfim, tá ali guardadinho. E aí, a Uesco, gente, a Uesco, ela tem uma força muito grande também, somente furadeira, tá? Furar a parede, que isso aqui é pedir para ela ir pro saco, tá? Recentemente a gente também teve que furar a parede, porque chegou na casa do cliente, o cliente não tinha energia, tá? Daí, né? A Wonder, gente, pra gente, ela é fraquinha. Também só fura madeira, tá? É só furação de madeira. Esse tipo de material é só para madeira, pinos e também aqueles MDP e MDF, tá?
Aí veio a Bosch. Gente, a Bosch, ela tem dois modelos. Ela tem esse aqui, que é o 120 Li GLR. Gente, esse GLR é o que faz diferença. A que fura alvenaria, ela é a GSB 120 Li. Essa daqui é a GSR 120 Li. Ó, somente furação de madeira. Furar alvenaria com isso aqui, gente, é pedir para estragar sua máquina. Vocês não devem fazer isso, tá? Então, por esse motivo, a gente decidiu pegar a Makita. Então, a gente procurou bastante. Por quê? É porque eu não tenho uma furadeira dessas mais top para estar furando parede? Não, não é por isso. Eu tenho uma Caterpillar. E eu acho que eu vou pedir pro Denilson pegar para mim. Você pega, Dê? A Caterpillar, fazendo um favor? Que é aquele martelete rompedor, tá? Então, assim, eu tenho um martelete rompedor, eu tenho uma furadeira da Skill, furadeira normal, né? Dessas umas que você precisa furar um ferro, você furar a alvenaria, tá ali, gente, a gente tem. Só que, o que aconteceu? Chega na casa do cliente, o cliente tá mudando, não tem energia. Como é que você faz? Recentemente, a gente perdeu um serviço de instalação de painel. Por quê? Por causa disso. A gente finalizou o serviço da cliente, o cliente falou assim, eu queria tanto colocar esse painel, mas aí, tem energia? Não tem. E aí? Como é que a gente faz? Eu não vou usar a minha Bosch para me colocar painel na parede. Não vou. Lamento. Então, a gente chegou na conclusão de pegar aí uma que furasse alvenaria. E aí, cheguemos, galera. Chegamos. Aí, ó. A gente pegou a Makita. Olha lá, gente. Você tá vendo o detalhe do desenho? Olha. Martelete. Ó. Martelete, ó. Furador e parafusadeira. Isso faz com que a gente consiga fazer o serviço do jeito que é para ser feito. Gente, desculpa, eu me perdi porque eu tô recebendo mensagem aqui de trabalho, tá? Eu fico confusa aqui nos pensamentos. Mas enfim, hoje, daqui em diante, a gente não vai mais precisar deixar de fazer serviço por conta disso. Que o martelete rompedor, que seria no caso esse daqui, ó, da Caterpillar, deixa eu pegar aqui, ó. Existe ela com bateria, só que ela é pesada. A gente já carrega um monte de ferramenta pesada. Então, a gente queria já pegar uma. Olha o tamanho do bicho. É elétrica, né? Só que ela é de fio, tá vendo? É elétrica. Elétrica, não é a bateria. Só tá o sujeira, né? Mas aí, como que faz? Como que faz para fazer uma furação numa casa sem energia? Não tem como. Quando é prédio, E a gente, normalmente, eu carrego praticamente todas. Com exceção da Dexter, eu carrego todas. Eu vou só selecionar agora qual que eu vou tirar, porque eu carrego duas e o Denilson duas. Quando é prédio, é muito duro, não fura. Mesmo a parafusadeira sendo usada para martelete, não fura. Tem que ser o martelete. Mesmo, igual o Denilson tá falando aqui, não sei se vai ser no áudio aqui do vídeo, mas quando é prédio, é bloco. Então, pode estragar, mesmo a Makita sendo com martelete, pode acontecer de estragar. Então, a gente tem que evitar, né? Bom mesmo é o martelete ou a furadeira que a gente tem. A gente foi fazer um serviço na casa de um cliente com uma furadeira que era uma germinada. E aí, gente, o que acontece? O negócio é que a furadeira estragou. Ela travou.
Parada de dura, gente, dura, vocês não têm ideia. Pra que colocar, tipo, uma espécie de um planejado na casa, era só pra gente instalar. Eu e Denis, nossa, ainda bem que nós usamos o cérebro. Mas ainda assim, gente, falta ferramenta. Falta ferramenta. O que a gente carrega normal? Duas parafusadeiras. Falta um martelete e a bateria. Temos 2 parafusadeiras. Temos chave de fenda. A gente tem aquela maior e tem a menorzinha, que parece de chaveirinho. Eu só não sei onde foi parar a minha chave de Phillips. Mas eu também tenho. A grande e a pequenininha. A pequenininha não sei onde tá, mas tem que dar uma caçada. E nós temos, dentro das bolsas, tá, gente? Dentro do carro também. Uma chave catraca. Nós temos chave serra-copo. Nós temos o nível, o esquadro. Eu comentei num grupo e o cara teve a pachorra de me mandar uma mensagem assim: pra que esquadro, mulher? Trabalho há 14 anos no serviço. Pra que esquadro? Trabalho há 14 anos como montador, nunca usei. Fale do que você sabe, mulher. Eu já fui lá e já respondi pra ele assim: meu amigo, eu monto móveis, eu uso esquadro pra me riscar a parte de trás, pra não danificar guarda-roupa nem o armário do meu cliente. Vai demorar um pouquinho mais? Vai demorar. Vou perder tempo? Vou. Mas vai ficar um servicinho bem feito. E ainda assim, às vezes, sai um dito cujo de um preguinho atrás. Então, se eu falo pra vocês, se eu tô fazendo esse vídeo, é porque eu sei do que eu tô falando, garotada. Eu não tenho por que fazer um vídeo do que eu não sei, eu não trabalho na área. Eu não tô aqui como uma pessoa que pensa que sabe. Não, gente, eu trabalho todo dia com montagem de móveis. Todos os dias. E se eu pegar um serviço na casa do meu cliente, tiver que começar 2 horas da tarde e acabar meia-noite, eu só saio depois que eu acabo. Porque eu não gosto de voltar no dia seguinte. E eu não recebo antes pelo que eu faço. Eu só recebo por aquilo que eu trabalho. Se eu falar pra vocês assim, ó, eu tenho 6 guarda-roupa pra montar e eu montar 4 e ficar 2 pra trás pra me voltar no dia seguinte, no dia eu vou receber os 4. No dia seguinte eu volto, aí sim eu recebo os outros 2. Caso ao contrário, eu não recebo nada antes. Porque se acontecer um imprevisto comigo no meio do caminho, o meu cliente não vai ligar pra loja que eu presto serviço e vai falar assim: ah, eles não vieram. Eu paguei, eles não vieram. E eu não admito isso. Nem eu, nem o Denilson. Graças a Deus, o Denilson tem o mesmo pensamento que eu. Então, assim, a gente só recebe aquilo que a gente trabalha. Entendeu? E outra coisa, é o meu preço. Porque pra mim ter esse monte de ferramenta que eu tô apresentando pra vocês aqui, eu tive que trabalhar muito, ralar muito e pagar. Dentro da minha bolsa eu tenho. Gente, ó, vou mostrar pra vocês que eu não estou mentindo, tá? Ó, isso aqui é só um pouco do que nós andamos. Fora escada, fora nível martelo. A única coisa que eu não paguei caro foi no meu martelo. Meu martelo é o seguinte: ele veio num kit que eu comprei há muitos anos atrás, ele quebrou, e o Denilson, ele faz soldagem, e eu peguei o solda e soldei ele. E ele é topper das galáxias. Então eu gosto dele porque a cabeça dele é pequenininha. Eu não gosto de martelo grandão, entendeu? Então eu gosto dele pequenininho ali. Eu ando com bucha, eu ando com parafuso, porque eu guardo todos os parafusos que sobram das montagens novas. Eu guardo tudo. Tudo eu guardo, gente. Eu não deixo nada para cliente. E ainda, detalhe, tá? Essa belezinha aqui, ó, chegou pra gente agora, ela veio com aspirador de pó. Por quê? Porque eu sou amostrada? Porque eu sou amostrada? Porque toda vez que a gente vai fazer um serviço na casa de um cliente que precisa colocar um painel, colocar um armário e fazer uma sujeira. Então, nós já pegamos aqui, ó, com um aspiradorzinho de pó, que é pra limpar ali pro cliente. Entendeu? Porque o cliente fica com aquela carinha de nojo. Cheio de sujeira. Cheio de sujeira, porque suja. Daí você, pode deixar que eu limpo, gente. Não. É triste. Então, a gente já pegou ele, ó, por isso. Pra tá levando na casa do cliente.
entendeu? Para estar fazendo esse tipo de limpeza. E eu vou ter que fazer mais uma bolsa, gente. Vou ter que fazer mais uma bolsa para que a gente possa atender o nosso cliente da melhor forma possível, tá? Por quê? Porque eu gosto de atender bem. Porque eu gosto de fazer um bom serviço. Nem eu, nem o Denilson, nós não gostamos de deixar parafuso jogado, prego jogado. A gente vai tirando das caixas, a gente já vai organizando as caixas. A gente pode até não jogar no lixo, levar embora o lixo. Mas pelo menos deixar num cantinho, juntado bem certinho. Toda vez que nós vai fazer um serviço, nós já vai juntando, vai colocando no cantinho, então o cliente só vai lá e coloca dentro do saco. Por quê, gente? Porque a gente gosta de fazer um bom serviço. A gente gosta de fazer a diferença no nosso serviço. Por quê? Um montador tá cheio, mas você vai fazer o diferencial do seu serviço. Então, assim, se você vai tá pensando em fazer o curso de montador, se você quer aprender a fazer montagem de móveis, você tem que ter paciência, você tem que ter pelo menos 2 ferramentas, lembrando que eu vou voltar aqui na quantidade de parafusadeira. A gente anda com 4. Eu ando com 2, Denilson com 2. Cada um tem sua bolsa. Agora eu já não tô andando mais, mas até com refletor eu andava, porque tem casos que vocês não têm energia, gente, assim, não tem claridade. Você se mata. A gente tá pensando até em comprar alguma coisa que não vá a bateria, na energia, para não atrapalhar o serviço, para dar claridade para colocar parafuso, gente, porque tem lugar que é muito escuro. E questão das 4 parafusadeiras. Às vezes, a gente precisa estar fazendo furação no armário para poder colocar as buchas. Eu não gosto de furar com a parafusadeira e nem com a furadeira. A gente faz o quê? A gente coloca o suporte e a gente fura com o bit de furar ali madeira, né? Então, por isso a gente anda com 4. Ou precisa fazer um furo adicional, precisa colocar. Então, eu não vou tirar o bit da minha parafusadeira que eu estou parafusando para mim colocar um bit de furação. Eu vou colocar o bit de furação na que tá sem uso, para não atrapalhar o meu serviço, para ser mais ágil. Então, a gente anda com várias brocas também, brocas de furar madeira. É essencial? Vai de você? Para mim é. Entendeu? Às vezes você vai fazer uma furação na casa de um cliente, precisa colocar uma bucha 6. Aí você coloca a tal da bucha 6 lá, a parede do cliente é tão ruim que se você colocar uma 8 entra. E aonde que tá a bucha 8? Dentro da minha bolsa, porque eu carrego. Às vezes você vai colocar um parafuso da bucha 6 é tão fininho que não dá aperto. O cara quer colocar uma prateleira, igual aconteceu ontem. E aí, como é que você faz? Eu tenho parafuso para isso, então eu ando com um monte de parafuso. Fora que, como eu faço uma linha, basicamente, de montagem de um certo kit que tem da loja, que é o que eles mais vendem, então vem sempre os pacotinhos de parafuso, eu guardo. Porque enquanto eu vou usando um kit, o Denilson vai usando o outro. E é essencial, gente, que você tenha esse tipo de kit dentro da sua bolsa. Outra coisa que é bom ter, que esses dias eu já tava tendo um infarto. A fábrica mandou o saco de dobradiça, dentro do saco tinha um ali quebrado. Aí eu lembrei que eu tenho um kit em casa. Mas em casa não vai resolver, então eu tenho que andar pelo menos com umas 2 ou 3 para dentro da minha bolsa, dobradicinha. Por quê, gente? Porque se faltar, se quebrar, eu tenho guardadinho dentro da minha bolsa. Para mim não precisar voltar de novo na casa do cliente. Entendeu? Então, funciona dessa forma, tá, pessoal? Funciona dessa forma. Nós tentamos fazer o nosso melhor para agradar nosso cliente, mas também para que a gente tenha satisfação com aquilo que a gente faz. Então, se você vai iniciar, não se esqueça, pelo menos 2. Uma reba, ou mais ou menos, né? No caso, a Uesca minha aqui dá um suporte bem grande, principalmente para aperto de parafuso em armário,
porque não força tanto a Bosch. Porque pra mim a Bosch, como ela é muito ágil, eu prefiro usar ela exclusivamente para fazer a montagem. E deixo essa aqui, que ela é bem forte também, para parafusar armário, painel, que é uns parafusos maior, você precisa, né, que tem um pouquinho mais de força. Não tirando a Bosch, que a Bosch ela é boa, mas para mim essa aqui é melhor. Então, para apertar parafuso de painel, parafuso de armário, para mim é melhor. E para fazer questão de furação também, né? Faz ali, uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando ali. Outra dica que eu vou dar para você: quando você for fazer furação do armário ali, onde vai o suporte, sempre coloca uma madeirinha embaixo, um calço embaixo, ou então pega assim o papelão, dobra pelo menos em 4 partes para ele ficar grosso assim, e faz a furação para que o negócio saia redondo, para que a furação saia bem redondinha e você consiga inserir ali a bucha sem dificuldade. Então essas são as dicas de hoje aí. Se você gostou, compartilha, dá o like e fala para mim se você gostou desse vídeo. Desculpa aí ter sido tão longo. Abraço.